Então, Atos 11, 26. 11, 26 diz o seguinte. Isso, o finalzinho ali, né? Ali, ó, diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Muito bem, então nós estamos já há 2 terças-feiras, né, falando de assuntos que, como cristãos, nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Eu vou repetir só os tópicos aqui rapidamente para você se lembrar. Olha só, cristão, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos na cidade de Antioquia. O que é ser cristão? É ser imitador de Cristo, é ser parecido com Cristo, né? Ou pequenos cristos, né? Então nós temos que nos parecer com Jesus. E tem diferença então de ser só crente e de ser verdadeiro cristão. Crente, todos nós somos, né? Todo mundo crê em alguma coisa. E nós somos crentes também em Jesus. Só que tem diferença de só ser crente e de ser cristão. O diabo é crente, né? Ele crê em Deus, ele sabe, ele viu Deus pessoalmente, ele sabe que Deus existe, ele é crente em Deus. Então, todos creem em alguma coisa, todos são crentes, e nós crentes em Jesus. Mas nós não devemos parar só no crente, nós temos que ser cristãos. A partir, então, né, desse momento aqui que nós lemos, ó, que na cidade de Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Então, de lá para cá, aquele que realmente se converte a Cristo é um cristão. Amém? E daí, então, nós já falamos que ser crente é só aquele que crê em Jesus. Quem é cristão obedece a Jesus. O crente vai na igreja, o cristão é a igreja. O crente ora quando está em dificuldade. O cristão ora e dá graças a Deus a todo momento por tudo. O crente torce a Bíblia para adequá-la ao que ele quer. O cristão muda a sua vida para se adequar à palavra, à Bíblia. O crente dizima por obrigação e medo. O cristão contribui com alegria. O crente se mantém correto para os olhos da sociedade. Então, para os outros verem que ele é certinho, corretinho. Mas o coração não mudou. E o cristão, ele vai na contramão do mundo, então ele realmente serve a Cristo. Ele não quer só mostrar para os outros, ele quer servir verdadeiramente a Jesus. O crente fala de Jesus quando convém. Quando convém. Se está perto de alguém, ele é crente. Se não, lá no mundo, ele é mundano. O cristão não, o cristão fala de Jesus em todo momento, é de manhã, de tarde, de noite, até dormindo, né? Amém? Estou só repetindo rápido para nós entrar no de hoje, no assunto de hoje. O crente, ele sabe sobre Jesus, ele conhece a história de Jesus. Só conhece o personagem da história. Mas o cristão conhece Jesus como Senhor e Salvador. Como eu vivo falando para vocês, aceitar a Jesus só como Salvador, todo mundo em sã consciência quer. Mas como Senhor, nem todos querem, porque tem que mudar de vida, né? Tem que obedecer ao Senhor. O Senhor manda e o servo obedece. O crente segue pastores. O cristão segue Jesus. Não é pastores, não é denominação, não é igreja, é Jesus. O crente carrega a Bíblia, o cristão estuda a Bíblia. Tem gente que anda com 2, 3, 4, 5 Bíblias debaixo do braço, mas não abre para ler, então não adianta, né? Então o crente carrega a Bíblia, mas o cristão estuda a Bíblia. O crente busca bênçãos, só as bênçãos que Deus tem para dar. O cristão busca a Deus e a salvação.
Tem diferença. As pessoas que só buscam bênção só querem o que Deus pode dar, mas não querem o dono da bênção, né? E o cristão não. O cristão pode estar doente, serve a Cristo, está sem dinheiro, serve a Cristo, não importa a circunstância. Busca a Deus. O crente quer mais financeiramente. Sempre quer mais, nunca está contente com o que tem. Tem 2 carros, quer mais um. Tem 3 casas, quer mais uma. E assim vai, né? O cristão não. O cristão está contente com o que tem. E nos outros dias nós citamos todos os versículos que falam sobre isso, né? Então, não é invenção da pastora, não. É a Bíblia que fala. O crente, ele traz o mundo para a igreja. As coisinhas modernas, as novidades. Porque hoje é outros tempos, então a igreja tem que se adequar ao mundo. Nunca, nunca. A palavra de Deus é suficiente. Nós não temos que ter as coisas que o mundo gosta de ter. Nós não precisamos dançar, nós não precisamos beber, nós não precisamos fumar. Por quê? Porque Jesus e a sua palavra é suficiente. Então o crente traz as coisas para a igreja. Todo mundo faz, eu também posso fazer. Não é assim. O cristão tira o mundo da igreja. O que é isso? É aquele cristão sincero que sempre ora para Deus e diz assim: Senhor, tire o mundo do meu coração. Tire o mundo de dentro de mim. Tire os prazeres que o mundo oferece de dentro de mim. Eu não sou daqui. Eu estou aqui só de passagem. Né? Nossa casa não é aqui. Os crentes, eles são os chamados. Aquele versículo que diz, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, os crentes são os chamados. Deus chama a todos, mas Deus não obriga ninguém a servi-lo. Então, todos são chamados. São aqueles que creem em Deus. Fui chamado, creio em Deus. Mas o cristão é escolhido. Amém? Então, tem diferença. O crente se veste para o mundo. Então, para chamar atenção, para mostrar partes do corpo, coisas que não combinam com um verdadeiro filho de Deus. Mas o cristão, ele se veste para Jesus. Então, se ele veste uma roupa e vê que não está agradando a Jesus, ele vai e tira. Amém? O crente tem palavra torpe. O que é isso? É palavra podre, palavra suja, palavrão, coisa que não deve falar. O crente, né? Mas o cristão tem palavras santas. O último tópico que nós falamos então na semana passada. O crente quer ser aplaudido, mas o cristão aplaude a Deus. Amém? Então, olha só, aquele que é só crente, que só, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, estou dentro de uma igreja, sou crente, mas gosta de aplausos, gosta de ser elogiado, de ser falado, de ser conhecido, né? Mostrar as coisas que faz. E Jesus falou, né, para os fariseus. Ele disse que os fariseus ficavam na esquina tocando trombeta para os outros verem o que eles estavam fazendo. Então, se davam uma esmola para alguém, eles diziam: eu dei a esmola. Mas o cristão não faz isso. O cristão, ele aplaude a Deus. Então, se ele ajuda a Deus, ele diz: graças a Deus porque eu pude fazer isso. Amém? Então tem diferença. E o cristão vai sempre querer aplauso para Jesus, nunca para si mesmo. Nunca, nunca para si mesmo. Né? Então não é aquela pessoa que fica querendo aparecer. Agora o primeiro tópico de hoje, então. Olha só. O crente, ele mente. Ele é crente, ele sabe que Deus existe, ele está ali, mas ele mente. Às vezes para se livrar de um problema, às vezes para conseguir alguma coisa em benefício próprio, ele usa da mentira. E isso é muito grave diante de Deus, porque Deus abomina a mentira, né? Então veja só, já falei aqui também várias vezes, vocês já sabem disso. Aquele que mente está tendo um filho com o diabo.
Como assim, pastora? Porque o diabo é o pai da mentira. Então, se a pessoa está mentindo, ele está tendo um filho com o diabo, está mentindo. É muito sério isso. Não é brincadeira, é muito sério isso. Então, o crente mente. Ah, mas todo mundo mente. É uma mentirinha branca, como dizem por aí, né? Mentira é mentira. Mentira é o contrário da verdade. Então, o crente, só aquele que só quer levar assim na brincadeira e não quer mudar de vida, ele vai mentir. O cristão fala a verdade. Seja o que aconteça, ele fala a verdade. Tem um ditado que diz, né, que a verdade dói, mas liberta. Então, a verdade deve estar sempre na nossa boca. Sempre, sempre. Ai, pastora, mas se eu falar a verdade, vai vir uma consequência muito grande para cima de mim. A verdade vence. Quem tem Jesus está na verdade. Então, temos que falar a verdade. Nós não queremos ter filhos com o diabo, né? Então, quem mente está tendo filhos com o diabo, no sentido da palavra, né? Está tendo união com o diabo. O cristão não, o cristão fala a verdade, importa o que acontecer. Vamos ler o versículo, então, agora já começou os assuntos de hoje. Que eu vou ter que falar mais rapidinho hoje, né? Porque nós vamos ter que terminar antes. Então, Salmo 15, verso 2 e 3. (15, 2 e 3). Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz mal, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. O que está dizendo aqui? Depois você pode ler o texto inteiro na tua casa, você vai ver que Deus tem bênçãos para aquele que fala a verdade. Sempre. Aquele que fala a verdade agrada a Deus. Sempre. Então, agradar a Deus, olha só, aqui tem uma coisa muito importante, porque assim, no momento que a pessoa aceita a Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe o Espírito Santo. Então, no momento que a pessoa se converte a Cristo, o Espírito Santo entra nessa pessoa, começa a morar dentro da pessoa. E atitudes como mentira, engano, tudo esse tipo de coisa, entristece o Espírito Santo. E a palavra nos diz também que o Espírito Santo se entristece e que nós, muitas vezes, pelas nossas atitudes, nós entristecemos e apagamos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito Santo vai sair da pessoa. Se a pessoa continuar no erro, sai. Mas vamos dizer assim, a pessoa sempre fala a verdade. E aí, vamos dizer, por um acidente, ela falou uma mentira. O Espírito Santo se retirou da pessoa? Não, mas ele se entristeceu. Ele pode se apagar dentro de nós. Nós podemos sufocar o Espírito. Então, o cuidado de nós sempre falarmos a verdade, praticarmos a verdade em palavras, em atitudes, em tudo, para que nós não venhamos a entristecer o Espírito de Deus que mora em nós. Amém? Então, Deus tem bênçãos para quem fala a verdade. Sempre fale a verdade. Pastora, mas eu já menti tanto na vida. Eu acho que não existe um ser humano no planeta que nunca falou uma mentira. Né? Pelo menos nós, antes de nos convertermos, pelo menos já praticamos isso. Se alguém não fez isso, merece aplauso. Mas eu acho que todo mundo já fez. Então, o que fazer, pastora? Se arrepende, confessa ao Pai, pede perdão em nome de Jesus e não mente mais. Pronto. Resolveu o problema. Né?
Então é confissão e arrependimento. Não adianta só dizer, Senhor, eu menti, me perdoe. Não, tem que se arrepender. Não vou mais fazer. Aí muda nessa área, né? Então, sempre fale a verdade. Outra coisa, estou olhando ali para cuidar do horário. Aquele que é só crente, ele quer ser visto. Então é parecido com aquele que quer ser aplaudido, né? Então ele só quer ser visto. Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o bom, eu sou o tal, porque eu faço isso, eu posso tudo. Quer ser visto pelos outros, o crente. E o cristão quer que os outros vejam Cristo nele. Então, quando as pessoas olharem para nós, o nosso desejo tem que ser o quê? Que elas não enxerguem o nosso eu. Porque nós somos pecadores. Nós somos errados, nós somos falhos. Nós somos seres humanos. Então, se nós olhamos para a nossa natureza humana, todos nós estamos condenados. Todos. Mas então aquele que é cristão verdadeiro, ele quer que as pessoas enxerguem Jesus nele e não os seus erros. Somos errados? Somos. Mas que quando as pessoas olharem para nós, enxerguem Jesus em nós. O que é isso? Que nós estamos nos esforçando para ser parecidos com Jesus. Então, continuamos errados, continuamos pecadores, claro, até chegarmos na presença do Pai, até ou partirmos dessa vida ou sermos arrebatados, vamos continuar pecando, mas não porque queremos pecar. Vamos pecar porque somos pecadores, né? Entendido isso, meus amados? Então, quando você conversar com alguém, você está no teu dia a dia. Não queira que as pessoas enxerguem o teu eu. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu posso fazer isso. Nós não podemos nada sem Deus. Então queira que as pessoas enxerguem Jesus em você. Porque elas enxergando Jesus em você, elas também vão querer mudar de vida. Aí então elas também vão se converter a Cristo. Então nós não devemos querer ser aplaudidos e nem vistos, mas que Jesus seja aplaudido na nossa vida e seja visto em nós. Então, quando olharem para nós, que vejam Jesus. A pessoa é pecadora, claro que sim, mas o Jesus que ela aceitou e que está vivendo para ele é santo. E ele ou ela está fazendo de tudo para ser mais parecido com Jesus. Amém, meus amados? Graças a Deus. Mais um ainda. O crente, ele quer que o arrebatamento demore. O cristão quer que seja já. Por quê? Aqui tem que ter uma explicaçãozinha diferente. Olha só. O crente, que só é crente, que só sabe que Deus existe, que crê que Deus existe, mas não quer mudar de vida, não quer viver para Deus, esse crente vai dizer assim, não, mas a vida aqui é tão boa, o mundo é tão bonito, a vida é tão boa, eu quero viver mais um tempo aqui, então que Jesus demore mais para voltar. Eu quero casar, eu quero me formar, eu quero ter filhos, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é o crente. O cristão diz assim, ai Jesus, que bom se o arrebatamento fosse hoje. Para nós sair desse mundo que está tão terrível. Agora aqui está o detalhe que eu disse que tem que ser observado. Tem cristão verdadeiro, mas verdadeiro mesmo, que não é que ele queira que o arrebatamento demore, mas que quando ele pensa no arrebatamento, ele diz, mas minha família ainda não é salva. É um cristão verdadeiro, mas está pensando na família. Então aqui não é o errado, tá, irmãos? Aqui, esse cristão não está errando em dizer, Senhor Jesus, que a minha família se converta a Ti antes do arrebatamento. Então é o correto fazer isso. Então tem a preocupação daquele que realmente é cristão, mas que pensa
na conversão da sua família, antes, né, de que Jesus venha buscar a sua igreja, que é diferente daquele que é só crente e que quer que o arrebatamento demore porque ama viver no mundo. Ama o dinheiro, ama as coisas do mundo. Então tem essa diferença. Tem cristão verdadeiro que está dizendo: Jesus, que bom se o Senhor voltasse hoje, mas pensando na minha família, o Senhor podia demorar mais um pouquinho. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Só que nós devemos desejar: ai, Jesus, venha, venha, venha logo. Mas o crente, só crente diz: não, eu primeiro quero viver muito aqui. Quero aproveitar a vida aqui. Irmãos, essa vida não vale nada perto do que Jesus tem preparado para nós na glória. Então o anseio da nossa alma deve ser: Jesus, volte hoje, mas permita que os meus familiares se convertam antes do arrebatamento. Amém? Entendido isso? Ficou entendida essa diferença então, né? Muito bem. Me perdoe, eu não li o versículo, né, Cauã? Eu não li o versículo do que Cristo seja visto em nós. Então vamos ler esse e depois lemos esse aqui do arrebatamento. Quem quer que Cristo seja visto na sua pessoa e não ele mesmo, está em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é que falou isso? João Batista falou. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. E é o que nós temos que fazer sempre. Então, que Jesus cresça, que ele apareça, que eu diminua, que eu desapareça. Amém? E daí agora sim, então, o versículo para quem deseja que o arrebatamento seja logo. Apocalipse 22, 20 e 21. 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Quem que testifica essas coisas? Jesus, é Jesus que está falando aqui. Tá? Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, o que significa isso aqui? Que o Senhor Jesus disse: eu vou voltar logo. Eu vou vir rápido. Eu estou vindo. Se prepare. Então, tudo que nós temos visto no mundo hoje, tudo está indicando para um arrebatamento bem próximo. O que é o arrebatamento, pastora? É quando Jesus vai tirar desse mundo os seus que são fiéis e levar para a glória com ele, sem passar pela morte. Os que estiverem vivos no momento do arrebatamento não vão morrer, vão ser transformados. Estão vivos, então não vão precisar ressuscitar. Vão ser transformados, glorificados e arrebatados. Os que já morreram antes vão ressuscitar no momento que o anjo tocar a trombeta, ser transformados, eles primeiro, ainda antes de nós que estivermos vivos, e juntos nós vamos subir para encontrar Jesus nos ares. Nós vamos nos encontrar no momento do arrebatamento com aqueles que já morreram e morreram salvos. Nós vamos nos encontrar com eles nas nuvens, para juntos subirmos e encontrar Jesus acima das nuvens, no ar. Amém? E vai ser um momento maravilhoso. Então todos nós devemos desejar esse momento. Por quê? Porque é a maneira que nós vamos sair daqui e ir para casa. Ou morre antes, ou vai, no arrebatamento sem passar pela morte. E
Vamos parar por aqui hoje, então? Só um detalhe, só para fechar, então, essa palavra aqui que eu estou falando sobre o arrebatamento. Assim, quando a gente fala, porque a morte é a maneira que a gente sai dessa vida, né? Ou, se estivermos vivos ainda no dia, o arrebatamento. Mas tem pessoas que não gostam de ouvir falar sobre morte. Tem medo da morte. E Jesus não quer que nós tenhamos medo da morte. Sabe por quê? Se nós morrermos antes do arrebatamento acontecer, a morte é o meio pelo qual nós vamos para casa. Certo? Olha só, você saiu da tua casa agora, os irmãos que moram mais longe, ou vêm de carro, ou vêm de moto, tu usa algum meio de transporte, né? Os mais pertinho, assim como eu, viemos a pé. Mas você pega o teu carro, a tua moto, a tua bicicleta, seja o que for, para ir em determinado lugar. O meio de transporte. E a morte é o meio de transporte que leva a pessoa para casa, para o céu. Tu não precisa ter medo da morte, é só um meio de transporte. É como se você estivesse entrando num ônibus, num avião, num carro, para chegar em determinado lugar. A morte é o meio de transporte para poder chegar em casa com Jesus. Então não precisa ter medo de morrer. Quem tem Jesus não precisa ter medo de morrer. É só um meio de transporte, assim como que a gente usa aqui para ir de um lugar para o outro. Ficou entendido isso, meus amados? E Jesus venceu a morte. Então nós podemos morrer fisicamente, mas não espiritualmente. Amém? Ficou entendido isso? Então, se Jesus permitir, se Jesus não tiver voltado até na outra terça-feira, nós continuamos ainda nessa mesma mensagem de diferença entre ser só crente e de ser verdadeiro cristão. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?